César. Olá, amigos e amigas, o Wellington Justo novamente. Já estamos na nossa sexta aula do curso de elaboração e implementação de PPRA. Não se esqueçam de compartilhar esse curso nas suas redes sociais, porque muita gente não consegue visualizar nem aqui no YouTube, nem no Facebook. Por quê? Eu compartilho em algumas redes sociais, mas elas são muito limitadas. Então, se você puder compartilhar em suas redes sociais, isso será de grande ajuda, não só para o canal, não só para o espaço do SESI, mas por todas aquelas pessoas que precisam de mais informação, porque o PPRA é um dos cursos mais importantes para a segurança do trabalho. Ajude seus amigos fazendo com que eles saibam da existência desse curso gratuito. Conto com você, hein? Aqui a gente tem o nosso primeiro anexo. Aqui é o seguinte: a gente tem as principais funções de sua empresa, né? Principais não, você vai ter que falar de todas as funções que você tem na sua empresa. Função, atividade que cada função dessa exerce a avaliação preliminar dos riscos envolvidos. Engenheiro de filial, qual atividade que ele executa, qual a avaliação preliminar dos riscos envolvidos. Vendedor, qual atividade. Vendedor externo, que esse aqui era o interno, programador de concreto, motorista de betoneira, e aí vai. A gente tem vários outros profissionais que são que pertencem a essa concreteira. A avaliação dos riscos e indicação de prioridade de ação. Pessoal, essa parte é super importante porque muitos riscos precisam ser resolvidos de imediato. A gente não dá para esperar para resolver esse problema. Por isso, tem que se fazer a avaliação dos riscos para definir qual é a prioridade. Vocês lembram lá da questão do avião da Chapecoense que caiu? Se eles tivessem avisado, se o piloto do avião tivesse avisado que o risco dele era maior que o risco do outro avião que estava com vazamento de gasolina, eles teriam salvo todo o pessoal. Mas por que eu trouxe essa questão do avião da Chapecoense? Porque isso se aplica aqui. Se você não define, se você acha que todos os riscos são iguais e não define prioridade, você pode ter um problema no futuro. Ah, tem um risco de morte aqui. E você prefere dar prioridade um risco que você não tem tanto problema assim para resolver. Tem uma questão de ruído ali, por exemplo, é um ruído acima do limite, mas que não é tanta prioridade assim quanto uma equipe que está executando trabalho em altura. Se você deixar de fornecer o cinto e treinamento para essa galera que está executando trabalho em altura para resolver o problema ali de ruído, você está priorizando os riscos errados e poderá ter grandes consequências no futuro. Por isso que eu usei o exemplo aqui do avião da Chapecoense, porque tem que ter uma priorização, a gente tem que ter um bom senso na avaliação dos riscos e definição de prioridades de resolução. Tomada de decisão e avaliação de plano de ação anual. Lembrando que nosso PPRA tem que ser reavaliado todos os anos, mesmo que não haja mudança alguma na sua empresa, de procedimentos, etc. Mesmo que não haja de acordo com a NR9, você deve reavaliar, mesmo que no seu PPRA tenha que mudar só a capa. Claro que você tem que mudar o seu PPRA alguma coisa, porque imagine o auditor chegou no seu trabalho, na sua empresa e pediu o PPRA para verificar. Aí você, sabendo que não mudou nada na sua empresa, né, não precisa mudar nenhuma informação no PPRA, você entrega o PPRA com a capa de 2014, por exemplo, né? Esses 2 anos, a gente está em 2016, esses 2 anos nada mudou. O que o auditor vai achar de você? Que você não mudou nada no PPRA. Se está escrito na capa lá 2014, nada mudou. Você nem fez PPRA esse ano, você nem revisou conforme a INR pede. Então aqui você vai definir quais as tomadas de decisões para elaboração do plano anual do PPRA. Implementação das ações programadas, avaliações quantitativas e medidas de controle. Isso aqui é a aplicação do nosso checklist número 4, né? Como você vai aplicar
e checklist. Como você vai fazer esta avaliação? Não se preocupe, eu já disse, não se preocupe com isso, que eu vou mostrar tudo preenchido, bonitinho, para que vocês entendam todo o processo. Neste momento, a gente só está explicando um pouquinho aqui, para que vocês entendam como funciona o PPRA, quais as informações vocês devem inserir. Algumas são mais importantes, outras são menos importantes. Quem vai definir é você, na sua avaliação, você ou o grupo de pessoas que você compõe, né? Talvez tenha uma comissão para a elaboração do PPRA. Quanto mais pessoas envolvidas, como eu já disse outras vezes, melhor para a elaboração do seu PPRA, porque mais pessoas estão tomando a iniciativa, mais pessoas são responsáveis pela elaboração deste documento. Continuando, monitoração das exposições e dos riscos. De novo, novamente, nossa checklist de número 4. Se você implementou as medidas de controle, né, você tem que verificar se realmente está sendo eficaz, e se está, continue. Se não está, vamos ter que definir aí novas medidas de controle ou eliminação dos riscos. Inspeções e avaliação da eficácia das medidas de controle. Tudo isso na nossa lista de número 4. Investigação de acidente, né, ou doenças ocupacionais. Se você é técnico em segurança do trabalho há muito tempo, ou já está exercendo sua função, você sabe que todo acidente tem que ser investigado, apesar que algumas empresas deixam de lado isso, né? Isso eu já cansei de ver em todos esses anos que eu trabalho como técnico de segurança, já vi muita coisa. E algumas empresas não permitem que o técnico dê total atenção à investigação de acidentes, porque acham que isso é acham que isso não é importante. Não só as empresas, porque também tem profissionais, também tem técnicos que não dão a devida importância à investigação de acidente. Meus amigos, por favor, a investigação de acidente é a ferramenta principal da prevenção. Se acontecer um acidente e você não investigou para tentar evitar que isso aconteça com outras pessoas, você está cometendo um crime, pelo amor de Deus. Você vai fazer com que outras pessoas se acidentem também. Então, por isso, a investigação de acidente, este item 14 aqui, é de extrema importância, ok? Item 15, periodicidade e forma de avaliação do PPRA. E aí, a gente sabe que a norma NR9 diz que você vai fazer a avaliação anual, mas isso não quer dizer que você deve fazer anualmente, porque se surgir qualquer não conformidade, você vai, por exemplo, surgir um risco diferente, né? Um risco extremo que não constava no PPRA, você vai esperar um ano para colocar esse risco? Não, você deve mudar esse PPRA de imediato. Coloque esse risco a mais aí na função desse camarada aí, mude toda a documentação que você precisa, APR, ordem de serviço, que não tinha esse risco específico, você não precisa fazer essa revisão anualmente. Exame periódico da situação, como você vai fazer essa avaliação do exame da questão, o exame dos riscos. A avaliação anual, como você vai fazer essa avaliação anual? Como vai ser o procedimento de avaliação anual? Você vai fazer sozinho? Vai fazer com a comissão? Quais são os responsáveis? Quem são as pessoas envolvidas? Quais vai ser a responsabilidade de cada pessoa? Você vai definir isso aqui e, claro, eu vou mostrar para vocês em meu modelo como se faz. Não fiquem aflitos, não se aflijam, não achem, não pensem que vocês vão ter dificuldade em entender qualquer coisa aqui. E se ficar com dificuldade, já sabe, os comentários, podem chover comentário aí, pode chover pergunta que a gente vai responder, vai ajudar vocês a desenvolver seu PPRA. Continuando, olha só mais uma parte aqui interessante. Plano anual. Nosso plano anual. Esta é uma parte importante, onde você descreve como você vai fazer seu planejamento anual para seu PPRA, para a implantação das medidas. Precisa disso aqui? Não é tão interessante assim,
já está no meu PPRA, mas você pode colocar a seu gosto, né? Vou ler aqui a nossa declaração do nosso plano anual. Este documento constitui o planejamento anual do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais conforme a exigência do item 9.2 da norma regulamentadora 9, né, da portaria 3214. Representa o compromisso da empresa num período indicado visando a preservação da saúde e da integridade de seus funcionários. Descreve as ações principais a serem desenvolvidas pela empresa com indicações das metas, estratégias, metodologia de ação, cronograma e responsáveis pela execução. O planejamento dessas ações teve como base o relatório anual de início de identificação e avaliação de riscos ambientais, onde foram identificadas as prioridades de avaliação quantitativas e medidas de controle, etc. Isso aqui é uma declaração da empresa sobre o plano anual, né? Uma coisa que você pode mudar conforme seu gosto. Então aqui a gente termina a nossa parte principal do nosso PPRA e iniciamos aqui em nossos anexos. Nosso primeiro anexo é sobre o levantamento dos riscos ambientais. Aí vem o risco físico, químico, biológico, etc. A gente vai avaliar um por um, conforme pede a nossa norma regulamentadora de número 9. Apresentação, né? Essa parte da apresentação aqui a gente preferiu colocar alguns itens da NR9, assim como a gente iniciou lá a nossa introdução, né? E você pode expor conforme o seu gosto. Se não quiser colocar essa parte de introdução também, você pode retirar das responsabilidades de quem foi o responsável por colher as informações desse anexo, de avaliação dos riscos, dos objetivos, qual o objetivo deste anexo de número 1, das fases de execução, né? Aí temos o nosso sumário aqui com as informações principais, a apresentação, bem parecido com o nosso primeiro sumário, nosso primeiro índice, introdução, dados fundamentais, né? Tá meio errado aqui, não sei como esse B foi aparecer aqui, mas eu vou corrigir para vocês depois. Instrumental utilizado, quais foram os equipamentos de medição que eu utilizei para avaliar os riscos, super importante. Metodologia, quais foram os métodos utilizados e técnicas empregadas. Reconhecimento dos riscos, planilha de avaliação da exposição, vocês vão ver isso aí. Para cada função a gente elaborou uma planilha. Interpretação dos resultados, depois de feita a avaliação, quais foram as conclusões que a gente chegou a respeito, né? Quais foram as medidas de controle implementadas posteriormente a essas avaliações. Conclusão final. Esse é um outro item que você pode colocar ou não no seu PPRA, não é obrigatório. Equipe técnica, ou seja, responsáveis por elaboração tanto do PPRA quanto desse checklist e outros anexos. Vamos lá. Nossa introdução, né, como eu disse para vocês, é facultativo. Dados fundamentais, critério legal. Aqui a gente vai introduzir também os itens da NR9 conforme a gente colocou lá no início. Você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui também e colar no seu anexo. Este aqui são os dados iniciais da nossa NR15, são fundamentos legais. Na nossa NR15, nas páginas iniciais, você vai encontrar esses dados aqui, né? Ruído contínuo e intermitente. Nossa tabela de limite de tolerância de ruído contínuo e intermitente. Isso aqui está lá na nossa NR15. Tudo isso que você está vendo aqui está na nossa NR15. Qual o instrumento utilizado para avaliar ruído? Claro, vocês sabem, é o nosso audiodosímetro ou decibelímetro. Você que vai decidir qual equipamento você vai utilizar. Qual a metodologia e técnica empregada? A gente vai descrever também. Ruído, dose acumulada, tem toda a avaliação aqui. Quais são os funcionários expostos? Quais funcionários a gente vai avaliar?
engenheiro de filial, vendedor interno, que toda concreteira tem, administrativo, né? Vendedor externo, a pessoa que vai nas obras, programador de concreto, motorista de betoneira, ajudante. Repetindo para vocês, eu estou fazendo esse PPRA de uma concreteira porque eu trabalhei muitos anos na concreteira, então eu conheço bem e tenho propriedade para falar para vocês sobre elas, entendeu? Então, continuando aqui, a nossa concreteira total, a gente vai ter 20 funcionários, mas isso não é importante. Esta é a nossa tabela importantíssima aqui, que a gente tem o reconhecimento dos riscos ambientais por função. Vocês vão ver como vai ficar bonitinho depois que isso estiver preenchido, bonitinho, tudo certinho. Aí você vai colocar o nome da empresa, ramo da atividade, local, ou setor que esse funcionário ou esses funcionários trabalham, número de trabalhadores expostos, quantos trabalhadores nessa função estão expostos a esses riscos que a gente vai definir aqui, né, ou nessa função, carga horária que eles trabalham, quais são as atividades principais desses trabalhadores. Lembrando, não é porque o trabalhador tem a mesma função que seu colega que ele vai estar exposto aos mesmos riscos. Por isso que a gente tem que fazer, claro, uma avaliação por função, mas também tem que ter um olhar mais clínico. A gente tem que avaliar caso a caso. Às vezes você tem um funcionário que ele está exposto a um risco diferente, como eu falei lá no início, eu expus a questão dos almoxarifes, que um estava exposto à condição insalubre e o outro não. Então, se eu fosse avaliar os dois de a mesma forma, ou eu teria que dar insalubridade para os dois, ou não daria. E no final teria um erro com certeza, e teríamos um prejuízo, um problema no futuro, e isso a gente não quer de forma alguma. Temos aqui alguns anexos, né, para cada função. Vou pular aqui. A gente tem mais um anexo aqui, planilha de avaliação da exposição ocupacional. Aqui a gente vai avaliar a exposição aos riscos. A gente vai inserir as informações aqui. À medida que vocês vão lendo isso aqui, vocês vão perceber quão fácil é elaborar esses documentos, né? A inserir essas informações. Continuando aqui tem um responsável, né, técnico, no caso sou eu aqui. Continuando, você vai avaliar cada função setor por setor. Vocês perceberam aqui o cargo, a área a que esse trabalhador está exposto. Na nossa lista de verificação número 1 e 2, a gente vai encontrar esses dados para jogar aqui no nosso PPRA. Não se esqueçam disso, a nossa base é os nossos checklists, é as nossas listas de verificação. São 4, 3 anterior ao PPRA e uma posterior. Sigam elas corretamente, preencham da melhor forma possível e elaborem o seu PPRA da forma que eu estou mostrando para vocês aqui, e vocês vão ver quão belo vai ficar esse PPRA depois que eu inserir todos os dados. Interpretação dos resultados, né? Interpretação dos resultados, aspectos da insalubridade. Tem ruído, né? Esse ruído, o nível encontrado, né? A avaliação, depois que a gente fez a avaliação, a gente concluiu que esse ruído nesse setor avaliado é insalubre. Você vai descrever aqui como se foi, qual a conclusão, né? Enquadramento legal, o que diz a NR específica sobre isso, ou NR15, 16, etc. A avaliação por setor ou função, grupo homogêneo, né? A gente vai pegar um setor completo e fazer a avaliação, dizer como vai ser feito essa avaliação, a administração desses riscos, né? Medidas de controle, conceitos legais. Quais são as medidas de controle que a gente vai implementar? Aí, nosso checklist número 3, né? Lembre, espero que vocês se lembrem disso, né? A gente tem uma sequência aqui: reconhecimento, avaliação e medida de controle. Conclusão, uma parte aqui quase final do nosso PPRA, e eu lembro mais uma vez que essa conclusão não é obrigatória. Você pode colocar se você quiser, nem todo o PPRA vai ter isso. E pessoal, os PPRA são diferentes uns dos outros. Você vai definir como vai ser o seu PPRA. A nossa NR9 traz o receituário. Se você obedeceu os requisitos básicos,
conforme eu mostrei na nossa aula número 1, pronto, você vai conseguir fazer o seu PPRA sem problema, ok? Aqui, nossa página final, temos os dados dos responsáveis técnicos, né, da equipe técnica. Aqui tem o dado do técnico, pode ser um engenheiro também que elaborou esse PPRA. Você coloca os dados deles aqui e terminando aqui, olha só, esse é o cronograma das prioridades. Se tem uma parte do PPRA que não pode faltar de forma alguma, é este cronograma aqui. Definiu as prioridades, definiu as medidas de controle, aquilo que tem que se implementar de imediato, implementa de imediato. As outras coisas vai entrar aqui no nosso planejamento anual. Você vai definir a meta anual a ser traçada, a ser cumprida, né? Que não adianta você definir tudo isso aqui para fazer durante o ano e não fazer nada. Uma das coisas que os auditores, geralmente, se você é auditor, se você é técnico, se é auditor de trabalho, por exemplo, que está assistindo esse vídeo, sabe que ele gosta de verificar esse cronograma aqui e ver se realmente foi implementado, foi obedecido, porque muitas empresas faz essa programação anual, mas não cumpre. O que adianta? Mas isso é obrigatório, galera. A NR9 diz que tem que se ter, tem que obedecer o cronograma, tem que ter um cronograma anual e tem que obedecer no mínimo, né? Por isso que tem aquela avaliação lá posterior do nosso checklist número 4, que você tem que fazer uma reavaliação do que foi proposto e do que foi realmente cumprido, né? E das coisas que estão funcionando e que não estão funcionando, para você corrigir os erros. Então aqui a gente definiu algumas metas, né? Fictícias, elaboração do PPRA, os GPIs, treinamento sobre os GPIs e etc. Você vai definir, não é isso aqui, não é regra, não é lei. Você vai definir suas prioridades e vai definir quando elas vão começar e quando ela vai fechar. Nunca deixe as coisas para fazer para depois. Se é dezembro que é para fazer, faça em dezembro. O que foi planejado para dezembro. Janeiro, o que foi planejado para janeiro, faça em janeiro, porque senão vocês não vão conseguir, galera, ok? Estou ficando sem voz aqui, tenho que continuar. Mas está ficando interessante. O PPRA é um documento super importante e interessante de se desenvolver também. Eu tenho certeza, se você é técnico, já fez o PPRA, no final você fica satisfeito do dever cumprido, né? Porque não é só um documento, é uma forma de salvar vidas. Você está fazendo documento para prevenir acidentes, para fazer com que as pessoas trabalhem e mantenham sua integridade física no ambiente de trabalho. Não só física, mas psicológica também. Por isso que eu gosto de fazer o PPRA, já fiz inúmeros PPRAs para inúmeras empresas e eu acho que é um documento super importante para a segurança do trabalho, primordial para a segurança do trabalho. Então finalizamos aqui a nossa demonstração do nosso PPRA que ainda não está preenchido e agora vamos mostrar para vocês como ele vai ficar. Vamos mostrar para vocês o nosso PPRA final.